Pecuária de corte. Veja como a produção de carne está cada vez mais consolidada nas propriedades catarinenses. E quem investe está satisfeito com os resultados. Pitaia! Chegou a época da fruta mais refrescante do verão. Acompanhamos a colheita no sul do estado. Ela vem ganhando espaço em Santa Catarina. E tem ainda a dica Epagre. Pesquisadores falam da lagarta da oliveira, a principal praga que atinge a produção de azeite de oliva e azeitonas. SC Agricultura começando. Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa de TV da Epagre. O Brasil é um dos principais importadores de azeite de oliva do mundo. Entre outubro de 2018 e maio de 2019, o país registrou aumento de quase 15% na compra do produto. Nesse período, o Brasil importou 70 mil toneladas de azeite. Com muito consumo e pouca produção, o cultivo de oliveira segue chamando a atenção e despertando interesse. Entre os fatores que podem limitar essa expansão está o ataque de insetos praga. O principal deles é a lagarta da oliveira. Esse é o tema da Dica Epagre de hoje. Olá, meu nome é Rodolfo Vargas Castilhos, sou pesquisador em entomologia do CEPAF, Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar em Chapecó, e a Dica Epagre de hoje é sobre a lagarta da oliveira e como realizar o manejo desta importante praga da cultura. A lagarta da oliveira é considerada a principal praga da cultura. Este inseto pertence à ordem Lepidoptera e a espécie é Pálpita forficífera. Os danos que esse inseto causa se dão pela alimentação das larvas nos ramos, nas brotações novas, e em altas infestações essas lagartas podem consumir também folhas mais desenvolvidas e atacar até mesmo frutos. Esta praga tem incidido nos olivais do estado e os principais focos se dão nos meses de outubro a fevereiro, onde são meses mais quentes e tem-se um maior número de brotações na cultura da oliveira. Por isso, é recomendável a gente monitorar a ocorrência dessa espécie nestes meses específicos. Como opção de controle químico, nós temos registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento o inseticida espinosina, do grupo químico das espinosinas, cujo ingrediente ativo é espinetoram, que confere um bom controle desta praga. Uma outra alternativa é a utilização de armadilhas luminosas para captura de insetos adultos e assim reduzir as posturas futuras e aos poucos ir diminuindo a população deste inseto no pomar. Aqui no Laboratório de Fitossanidade do CEPAF, nós mantemos uma criação laboratorial da traça da oliveira, com o intuito de nos fornecer insetos para utilização em pesquisas que visem estabelecer melhores estratégias de manejo deste inseto, seja manejo químico, biológico, e até mesmo utilizar esses insetos para avaliar as respostas de diferentes cultivares de oliveira ao ataque desta praga. Sim, a gente poderá recomendar cultivares mais tolerantes ou resistentes a este inseto. Essa criação se deu início através de insetos adultos coletados na coleção de cultivares do CEPAF. Esses adultos foram acondicionados em gaiolas plásticas, onde foi ofertado mel e água e oferecido um papel filtro como substrato para oviposição. Após a oviposição, esse papel filtro ele é retirado das gaiolas e os ovos são colocados em recipientes de airbox para a eclosão das lagartas. Após eclodidas as lagartas, é oferecido folhas de ligustre, que é um hospedeiro alternativo, é uma planta pertencente à família Oleácea, da mesma família da oliveira, cuja a lagarta da oliveira se alimenta. Então, essas lagartas são criadas até o segundo, terceiro instar, mais ou menos, nos recipientes de airbox, e a partir do terceiro instar, quando elas estão num tamanho mais avantajado, elas são individualizadas em tubos e ficam nesses tubos individuais até a formação da pulpa. Após pulparem, essas pulpas são retiradas dos tubos e são colocadas nas gaiolas plásticas novamente para a
emergência dos adultos. E assim a gente tem um ciclo novamente deste inseto e esta criação nos oferece, então, todas as etapas de desenvolvimento deste inseto para que a gente possa utilizar nas nossas pesquisas. Meu nome é Eduardo César Brunhara, também sou pesquisador aqui no CEPAF. É importante nós lembrarmos que a oliveira em Santa Catarina ainda é um cultivo bastante recente. Os cultivos comerciais dessa planta vêm dos últimos 10 anos. Entretanto, nós já temos em torno de 50 a 100 hectares em cultivo, já temos unidade de processamento e já temos safra comercializada. As principais cultivares que se usa aqui são a arbequina e a coroneike. E nós temos observado, apesar de não termos um zoneamento ainda para a cultura no estado, que as áreas mais promissoras são aquelas de uma altitude intermediária, entre 800 até 1.000 metros de altitude, limitado por um lado pela quantidade de frio no inverno e também, no outro lado, nas áreas mais altas, pelo frio excessivo que acaba matando as plantas. Diante do potencial observado, né, em algumas regiões do estado, nós estamos trabalhando no estudo da adaptação de cultivares frente aos desafios que o clima, principalmente, impõe ao cultivo aqui no estado. No próximo bloco é época de colheita da fruta mais refrescante do verão. Acompanhe com a gente o manejo de pitaia em uma propriedade no sul do estado. E ainda hoje tem pecuária de corte e o aprimoramento do manejo nas propriedades. Fique com a gente, já voltamos. Hora de previsão do tempo, confira as condições para a próxima semana aqui no nosso estado. Domingo, 2 de fevereiro de 2020, e o dia começa com um tempo mais instável, especialmente na faixa leste do estado de Santa Catarina, por influência da circulação marítima, do transporte de umidade do mar em direção ao continente, que deixa a região do Planalto ao litoral com variação de nuvens, com condições para ocorrência de chuva, e essa chuva pode ser ocasional ao longo do dia, alternando com períodos de melhoria. Mais em direção oeste, meio oeste do estado, a previsão é de um dia de sol entre nuvens e condição das pancadas de chuva típicas de verão no período da tarde. Mesmo no litoral, com essa condição, também podemos ter algumas pancadas no período da tarde, que podem vir acompanhadas de trovoadas, tanto no litoral quanto no Vale do Itajaí, a região do Planalto Norte e também Planalto Sul de Santa Catarina. Nos demais dias, agora da próxima semana, ainda iniciamos a semana com essa condição da circulação marítima, então o litoral e áreas próximas, Vale do Itajaí, às vezes chegando até a região do Planalto Sul e Norte, um pouco mais de nebulosidade nesses segunda, terça-feira, e com condições para ocorrência de chuva também, alternando com períodos de melhoria. E essa possibilidade também das pancadas de chuva típicas de verão no período da tarde e noite, especialmente nas regiões oeste e meio oeste do estado. E essa tendência das pancadas de chuva de verão se estende para o restante da semana, onde nós vamos ter dias de sol entre nuvens e essa condição de pancadas de chuva no período da tarde e noite. Lembrando que são pancadas passageiras e são também mal distribuídas. Às vezes a gente tem uma chuva no município, no do lado aumenta as nuvens, mas não chove nada, uma característica mesmo do verão. Com relação à temperatura, esperamos uma semana de temperatura elevada. Em dias em que o sol aparece em períodos mais prolongados, ela sobe mais, fica acima dos 30 graus já no final da manhã para a tarde, temperaturas bem mais altas. E quando a gente tiver um pouco mais de nuvens, também a sensação do ar abafado, devido à elevada umidade do ar. Saborosa, colorida, exótica e nutritiva. Essas são algumas características da pitaia, fruta que vem sendo uma fonte de renda e de qualidade de vida para a agricultura familiar. Veja quais são os principais manejos da cultura e acompanhe com a gente a colheita da chamada fruta do dragão. A pitaia, uma fruta exótica originária da América Central, ganha a cada ano mais espaço na fruticultura de Santa Catarina. A região sul é responsável por mais de 90% da produção estadual.
Com a cadeia produtiva cada vez mais forte e organizada, as famílias agricultoras veem a fruta como uma alternativa de renda. Na propriedade da família Ricken, em Forquilinha, o pomar com 2.400 plantas já tem 5 anos. Na safra passada, a família colheu 20 toneladas de pitaia. Hoje estamos com 1,65 hectares, pretendemos expandir. Esse 1,65 hectares estamos com 5.000 pés, queremos expandir para talvez 8.000, 9. Iniciar um pouco com o processamento da fruta, diversificar o mercado, né? Não só consumo, in natura, e as perspectivas são boas. Uma das características que torna a pitaia um sucesso é que a planta é rústica, não exigindo muitos tratos culturais nem o uso de agroquímicos. O extensionista da EPAGRE, Ricardo Santana Martins, fala sobre os principais manejos da cultura. Então, esse pomar ele tem 5 anos de idade e ele está em transição para o sistema de produção orgânica. Então, o que a gente tem recomendado, né, a EPAGRE principalmente, é utilizar espécies que forneçam cobertura do solo. Por exemplo, aqui a gente tem a grama amendoim. Então ela é uma leguminosa, ela fixa nitrogênio da atmosfera e incorpora no solo, né? E é uma ureia de graça assim para o produtor, né? Então depois desse material, quando ele é roçado, ele vai disponibilizando o nitrogênio para as plantas, né? Além de adicionar bastante matéria orgânica do solo, manter a umidade, minimizar a erosão. Então só há benefícios utilizando essa cobertura de solo aqui nos pomares. Outra prática que a gente recomenda na pitaia é a poda ao final da safra. Então o que visa a poda? A gente tirar os ramos, os galhos sombreados, doentes, improdutivos e deixar apenas os ramos ou os cladóides, como a gente chama, com exposição solar. Então deixar nesse formato que está aqui, em forma de guarda-chuva, tá? Porque a pitaia ela só vai florescer e frutificar se ela receber exposição solar. Observem que nesse cladóide aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 frutas de tamanho comercial. Não há necessidade de raleio, tá? O que importa é a alimentação dela, a nutrição dela com base em análise de solo. Então vocês podem observar que a pitaia floresce e frutifica apenas onde ela recebe a exposição solar. E outra poda que a gente pode fazer também é na primavera, né? Para tirar principalmente os brotos novos, né? Então essa variedade aqui do pomar, ela é a branca comum. Então é uma variedade que bastante produtiva. 90% dos pomares aqui no extremo sul catarinense são plantados com essa espécie. Então ela necessita polinização. Então essa polinização foi feita ali pelo dia 20 e 21 de dezembro. Então usou o pólen de outra flor, de outra espécie, geralmente da polpa vermelha, e fez na polpa branca. Você pode fazer com auxílio de um pincel, né? Depois disso ela começa o processo de amadurecimento, né? Então aqui você já vê uma fruta que mudou a coloração, então do verde para o vermelho, então já mostra que ela já está boa para colher. Para a indústria, geralmente eles pedem que seja colhido um pouco antes, né? Em média aí de 30 dias, né? Por causa do período pós-colheita. Mas quanto mais tempo tu deixar no pé, por exemplo, até uns 36, 38 dias, mais doce mais açúcar ela vai acumular no fruto, né? Então vocês observam aqui que a gente tem um fruto aí com uma média aí de 32 dias, então eu vou colher para vocês. Então sempre colher com o cladóide, com o galho junto, para diminuir as perdas após colheita, principalmente relacionado à oxidação. Então ele é um fruto que apresenta um tamanho comercial bem adequado, uma média aí de 300, 400 gramas. Depois ele é classificado, né, de acordo com o padrão da indústria. E depois ele é enviado aí para todo o Brasil, principalmente para São Paulo, né, que é um dos maiores mercados consumidores aqui da pitaia no Brasil. Os frutos possuem alto valor de mercado e grande demanda por parte dos consumidores. Através do programa de rastreabilidade, o agricultor disponibiliza os principais dados do seu produto ao comprador, fortalecendo a cadeia produtiva e garantindo a oferta de um alimento seguro. Então o consumidor chegando até o mercado, ele com um leitor de QR Code em seu smartphone, ele pode então escanear esse QR Code e a partir dessa leitura ele pode ter acesso a algumas informações, principalmente da onde que foi produzido, ou seja, a comunidade, o município, né?
onde foi produzido aquele fruto e ainda tem acesso obviamente, a localização e, se quiser e tiver interesse, a curiosidade de ir lá conhecer aquele produtor que realizou a produção daquele fruto ou daquela hortaliça. A etiqueta ela também traz algumas informações do lote, da data da colheita. Então, é mais uma segurança para o consumidor de estar se alimentando de um alimento sem resíduo de agrotóxico, né? A família Ricken está buscando a certificação de produção orgânica pela rede Ecovida. O selo de orgânico, nós estamos procurando ele porque a gente já produz ela de forma natural, forma não convencional. Então, como não é aplicado nenhum agrotóxico, é tudo feito de maneira natural, a gente procura esse selo, que é o que vai dizer o que realmente a lavoura é, que ela já não tem nada de químicos, então a gente está procurando só colocar no papel isso, né? Eu adoro trabalhar com pitaia, gosto demais. Se puder, eu vivo o dia inteiro aqui dentro da propriedade. Na época de flores, é muito gostoso ficar aqui, porque perto da noite a gente começa a fazer a polinização e a hora que as flores estão abrindo, solta um perfume muito gostoso. Encanta. A seguir, mais qualidade e lucro na pecuária de corte catarinense. Produtores adotam tecnologias no manejo e melhoram os rendimentos na propriedade. É depois do intervalo, em instantes, no SC Agricultura. A pecuária de corte é uma atividade lucrativa desde que bem conduzida. Os produtores apostam em pastagens de qualidade, divididas em piquetes. Água, sal mineral e um bom manejo garantem os resultados no campo. É o que você confere na reportagem no município de Palmitos, extremo oeste catarinense. O Brasil possui um dos maiores rebanhos comerciais do mundo e se consolidou como o maior exportador de carne bovina. A proteína animal é produzida em diversas regiões brasileiras e chega a mais de 50 países. O sucesso da atividade começa aqui no campo, com a adoção de modernas tecnologias pelos produtores, mas muito simples nas áreas da alimentação, sanidade, genética e manejo dos animais. Aliceu, conta pra gente um pouco como é que começou a sua história com o gado de corte. Eu sempre gostei de mexer com boi, né? Mexia nas ladeiras lá do outro lado, que é um sistema sem comparação com aqui. E começou há quanto tempo? Vai fazer 2 anos agora, quando vem em maio, que foi plantada a primeira grama aqui. Eu fui em Pinhalzinho numa feira, consegui muda, o cara me trouxe as mudas que o Jean me indicou um cara que fornecia, e daí comecei a plantar. Fiz um canteiro de fumo indo. Essa aqui eu peguei com um vizinho. E de fumo plantando, e daí o governo também ajudou ali com aquele menos juro, né? Uhum. Que daí foi começado a comprar os materiais e tocar o barco. E aí você foi instalando os piquetes, as cercas, né? Daí um dia o Jean e o Luan vieram ali, nós demarquemos e depois eu fui fazendo. É tudo dividido com cerca elétrica? Tudo cerca elétrica. Eu instalei ali embaixo um aparelho com painel solar. E com a energia solar para manter a eletricidade nas cercas, é isso? Porque aqui tem a rede que passa, mas daí não tem ponto para a gente pegar a energia, né?
Daí foi colocado isso aí, não tem problema, não está incomodando nada, tranquilo por enquanto. E esses animais vão pesar em média quanto? Você já tem uma ideia? Na faixa de 400, 450 quilos. Já tem hoje boi aqui que tem mais, ó, que nem aquele que desceu lá embaixo, é um boi que dá 500 quilos. E eles estão todos aqui acompanhando a entrevista, né? É, estão tudo curiosos aqui para dar uma olhada no que está acontecendo. Sinal que o gado é manso, né? É manso, é manso. Isso que tem boi aqui, que estão aqui há... Não é 10 dias ainda, 8, 9 dias que fui botar uns boi dentro. É um sistema que consiste em sistemas com base em grama perene, né? Com sistemas de piqueteamento. É um pouco diferente do que a gente usa na bovinocultura de leite, que ela é um pouco mais intensiva, né? Aqui a gente plantou estrela africana, talo roxo, né? Gigs. Subdividiu com piquetes, né? E diferente do gado de leite, onde a gente migra até 2 piquetes por dia, aqui a gente migra 1 piquete a cada 2 dias, né? Ou 3 dias, dependendo da demanda dos animais e a oferta de pasto que a gente tem no piquete. Para que isso? Para dar menos mão de obra. Aqui a gente vai intensificar um pouco mais a produção, né? A tendência é trabalhar com 4 animais por hectare, na média do ano, né? 4 unidades animais, né? Seriam animais de 450 quilos quando prontos, lógico, corrigindo o solo, né? Trabalhando com gramas recomendadas, ofertando água, ofertando mineral, né? Subdividindo as pastagens para dar o tempo de retorno. Mas a ideia é o quê? Ser profissional na produção do gado de corte. E olha, praticamente todo o pasto aqui dos 15 piquetes foi plantado pelo seu Antônio, mudinha por mudinha. E quanto tempo levou para organizar toda essa área? Foi um bom tempinho, mas eu fiz. E valeu a pena? Valeu a pena. Agora estou vendo que valeu a pena. E o que o senhor está achando disso tudo que está acontecendo na sua propriedade com o seu filho? É certo ele. Plantar é complicado, não dá muita renda. E esse aqui está dando mais renda do que plantar produto. Está dando bem mais. E para o gado vir assim bonito, o que é preciso, seu Antônio? Precisa capricho e trato. Está a atividade de gado de corte nessas regiões? Então, a atividade, assim, a exemplo do leite, que nós trabalhamos com as unidades de referências técnicas na região, agora está entrando 4 unidades de corte. Então, a EPAGRE firmou um convênio com o MAPA, o Ministério da Agricultura, ao qual foi disponibilizado para a nossa região instalar 4 unidades de bovinocultura de corte. São unidades de referência que servem de modelo para outros produtores? Exatamente. A unidade de referência ela não é uma propriedade modelo. Por quê? Porque ela sempre está em avanço, sempre está em evolução. Mas são propriedades que servem de modelo para outros produtores da região. E aí está o papel da EPAGRE, né? Aí está o papel da EPAGRE, das instituições parceiras também do projeto, dos produtores que acreditam nesse trabalho. E acreditamos assim que a pecuária de corte ela tem um futuro pela frente. Então o mercado de carne está aquecido, né? E o produtor está recebendo um pouquinho a mais por quilo aí do produto produzido e ele tem um acréscimo, um ganho muito importante. Bom, e olha só, lá na propriedade Zemiani, um cabritinho chamou a atenção de todos. Ele sempre acompanha a lida com o gado. É o grande companheiro do seu Antônio e do Aliceu. Ele fez amizade até com a nossa equipe de reportagem. Então conheça agora o Pico. Esse aqui é meu guarda-costas aqui em cima, parceiro. Eu venho aqui pra cima, fui criado o guaxinho, daí ele vem junto e passa o dia comigo. Quando eu desço, vai de volta.
E por hoje é isso, amigos. O SC Agricultura fica por aqui. Tem mais conteúdo sobre agricultura, pesca e pecuária catarinense nas redes sociais da EPAGRE. Até semana que vem. Tchau!